a verdadeira libertação. No livro do apóstolo João, capítulo 8, verso 32, encontramos um dos ensinos de Jesus, quando nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que verdade Jesus se refere? Qual seria essa verdade? Libertar de quê? A Bíblia Sagrada nos ensina toda essa verdade. Para aqueles que creem nela, conhecerão essa verdade e, se aceitarem, permanecendo nela, entenderão o que significa se libertar. No livro do apóstolo João, capítulo 8, nos versos 31 e 32, Jesus disse aos judeus que criam nele o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você que diz ser cristão, deve crer verdadeiramente em Cristo. Para isso, você deve conhecer toda a verdade descrita na Sagrada Escritura. O evangelista Mateus nos apresenta, no capítulo 22, verso 29, se não conhecermos a verdade e vivermos contrário a ela, a pessoa não irá conseguir se libertar. Jesus nos ensina o seguinte: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. No livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, Deus diz que seu povo é destruído por faltar-lhe o conhecimento. A Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito de Deus, onde nos revela toda a sua verdade. O apóstolo Pedro apresenta em sua carta, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, o seguinte: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo, quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Se você não ler e não estudar a Bíblia, não irá conseguir ouvir as palavras inseridas nela. Com isso, não poderá crer nela. Por quê? Na verdade, quem ensina e convence a pessoa é o Espírito de Deus. E para entendermos tudo isso, precisamos conhecer toda a verdade. A Bíblia nos revela 5 fundamentos que nos levam a crer de onde vem a verdade. O primeiro fundamento: Deus é a verdade. O segundo é que Jesus é a verdade. O próprio Jesus disse isso no livro de João, capítulo 14, verso 6. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O terceiro fundamento diz que o Espírito Santo é a verdade. O apóstolo João, no capítulo 14, verso 17, nos diz: o Espírito Santo é a verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quarto fundamento é que a Bíblia é a verdade. O apóstolo João, capítulo 17, verso 17, nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o quinto e último fundamento é que os mandamentos são a verdade. No livro de Salmos, capítulo 119, verso 151, nos diz:
tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Ao conhecermos a verdade que é Cristo, precisamos aceitá-lo no nosso coração, pois Deus colocou todas as coisas nas suas mãos, sendo Ele o nosso libertador. Se Jesus diz que a verdade nos libertará, é porque existe alguma coisa que está nos impedindo de sermos livres, de sermos salvos. Conhecendo a verdade, ela te liberta. E liberta do quê? Do pecado. E o que é o pecado na Bíblia? Como a própria Bíblia diz, o pecado é a transgressão da lei. Que lei? As leis de Deus que foram entregues a Moisés no Monte Sinai. Nós encontramos essas leis no Êxodo 20, que trata dos 10 mandamentos. A própria Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade, nos orienta como devemos agir e o que fazer para sermos libertos e salvos. Agora é por conta de cada um de vocês conhecê-lo. Pense nisso.